Pronto. Ajuda por aqui. Pronto. Então, fazer só uma revisãozinha do que a gente viu aula passada, na aula passada, os comandos de repetição. While, do while e o for. Bom, quais eram as diferenças? O while, ele é um teste de repetição, onde ele executa um teste, aqui ó, no início. Então, basicamente, ele faz um teste lógico no início, e se esse teste lógico for verdadeiro, ele vai executar esses comandos. No do while, é também um comando de repetição, porém, o teste, ao invés de ser realizado no início, ele vai ser realizado aqui, ó, no final. Então, aqui você vai fazer um teste lógico e, na verdade, ele vai executar esse teste lógico depois de executar alguns comandos. Ele vai executar alguns comandos e aí, chega no final, ele vai fazer um teste lógico e, dependendo se a condição for verdadeira, ele vai repetir. Se for falsa, ele sai do laço. O for, basicamente esse aqui, o while, a gente viu em Portugal, que era aquele enquanto. E esse aqui é muito parecido com repita até. Basicamente é o mesmo comando. Só que aqui, traduzindo, né? Faça enquanto. Então, ele vai executar esses comandos enquanto essa condição for verdadeira. Ok? E o for, ele já é um comando de repetição já mais estruturado, onde a gente tem que iniciar ele, pega uma variável, inicia. Então, aqui a gente vai colocar a condição inicial, qual o valor que essa variável vai iniciar. Por exemplo, se eu colocar 0 i igual a 0, eu estou informando que a minha variável i vai se iniciar em 0. Condição final, você pode botar assim, ó, i menor que 10, por exemplo. Então, enquanto i for menor que 10, ele vai executar. E aqui você coloca um incremento. Pode ser positivo, negativo, né? A gente, como o inicial é menor que o final, então esse incremento aqui tem que ser positivo. Então, uma forma de colocar o incremento positivo, isso adicionando 1 a cada repetição, seria, por exemplo, colocar aqui, ó, i mais mais. Então, se eu colocar aqui, ó, i mais mais, ele vai pegar e fazer o seguinte: iniciar o laço com igual a 0 e vai executar os comandos. Quando ele retornar para cá, ele vai receber um incremento de mais 1. Então, o i vai valer 1. E ele vai executar, vai voltar, e aí vai receber mais um incremento, 2. E assim sucessivamente, até ele chegar na condição. Por exemplo, aí vamos supor que agora ele está o i vale 9. 9 é menor que 10. Então, ele executa. Quando ele retorna para cá, para o for, ele vai verificar que o i, no caso o valor de i, que é 10 agora, não é menor que 10. Então ele para. Então ele só vai executar de acordo com essa condição dada aqui. Pode ser, por exemplo, colocar menor ou igual, que aí, no caso igual, ele ia rodar até 10 vezes e depois iria parar. Né? Esse incremento não necessariamente pode ser de 1 em 1. Você pode colocar um incremento de 2. Então, aí você coloca, por exemplo, i igual a i mais 1. E assim, ou 2, né? Na verdade, que aí só iria somar 1. Aí 2.
ou 3, ou 4, ou qualquer número negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Isso vai depender do objetivo. Se você quer a ordem crescente ou decrescente. Se for crescente, é I mais mais. Se for decrescente, a gente viu que pode colocar aí menos menos. Só que aí a condição inicial tem que ser maior que a condição final. Por exemplo, aí tem que ser um caso assim, ó, igual a 10. Igual a 10. E a condição final, por exemplo, I igual a 0. Lembrando que aqui, para separar esses comandos de início, final e incremento, eu tenho que colocar aqui ó, entre eles o ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Iniciou qualquer um desses comandos, ó, as chaves. Abro a chave e fecho a chave. Ok? Então, hoje a gente vai usar algum desses comandos de repetição também. Então, depois vou mostrar mais uma vez na prática. Pronto. Na aula de hoje a gente vai conhecer a sintaxe de um velho amigo nosso, que são os vetores, que a gente já chegou a ver também em Portugal, né? Quando a gente estava trabalhando com o Visual G. Bom, a gente já sabe que o vetor, na verdade, é uma variável composta onde ela consegue colocar vários valores, armazenar vários valores em um endereço na memória, né? Então a gente via lá no Portugal também. Basicamente, esse vetor é a mesma coisa aqui para a linguagem C. Ele funciona da mesma forma. Então, algumas características a gente tem que levar em conta, que é, primeiro, a capacidade do vetor deve ser determinada no momento em que se declara a variável. Então, quando você coloca a variável que é do tipo vetor, então você tem que determinar o tamanho dela no início. Ó, eu quero um vetor com 20 valores, né? E lembrando que um vetor é uma variável, né, unidimensional, então ela vai ter um tamanho em uma direção só. O vetor é uma variável composta unidimensional, ou seja, ela vai ter apenas um índice, então ela só vai ter um valor alinhado a uma variável. Um vetor ele pode ser homogêneo ou pode ser até mesmo heterogêneo. Só que aqui, quando utiliza esse tipo de vetor heterogêneo, aí muda um pouco a sintaxe de declaração dele, que aí ele passa a ser uma estrutura, o struct. Mas a gente vai trabalhar com vetor do tipo aqui, ó, homogêneo, onde ele vai guardar, armazenar um tipo de variável, real ou inteira ou caractere. No heterogêneo, você pode, por exemplo, criar um vetor heterogêneo, onde ele vai ter o primeiro item real, o segundo inteiro e o terceiro caractere, por exemplo. Só que no que a gente vai ver aqui, a gente está vendo somente o homogêneo, onde a gente declara que ele é, por exemplo, do tipo real, e ele vai seguir todos os valores do tipo real, ok? Uma coisa também interessante é que, independente se ele for homogêneo ou heterogêneo, a velocidade de acesso aos seus dados é a mesma. Então, de qualquer outra variável. Então, ele não vai sofrer diferença na velocidade de acesso dos dados, quando você trabalha com vetor. Bom, e a sintaxe, que é a regra que a gente utiliza para programar ele. Então, a gente começa basicamente dessa forma. Define o tipo. Eu acho que não tem muita diferença do que a gente está fazendo até agora, né? A gente tem que declarar no início o tipo da variável, se é int para inteiro, se é float para real, né? Char para caractere. E para caractere a gente já fez até alguns exercícios. O tipo, o nome do vetor, a minha variável, e a quantidade de itens que esse vetor vai possuir. Então, primeiro eu tenho que definir o tipo, o nome e a quantidade. Da mesma forma, quando eu declaro uma variável normal, eu tenho que finalizar com ponto e vírgula. Ok?
E aqui eu já coloquei alguns exemplos de como declarar algumas variáveis do tipo vetor. Aqui, por exemplo, esse aqui é uma variável do tipo inteira, né? Então aqui eu coloquei número e 10. Ou seja, o tipo de variável é inteiro, o nome da variável é número e ele tem uma capacidade para 11. Na verdade, essa capacidade vai ser 11. Ele vai ter 11 espaços quando você coloca 10. É n menos 1. Já eu explico por conta disso. A capacidade aqui é a quantidade, quando você coloca 10, capacidade vai ser 10, só que os espaços na memória é igual a 11. Float, que é flutuante. Então, a gente vai ter valores reais. Então, aqui, ó, temperatura e 100. Significa que eu vou ter, aqui na inteira é real, o nome da variável é temperatura e a capacidade é 100. Depois eu corrigi isso aqui para mandar para vocês. Char, descrição. Então, aqui eu tenho um vetor descrição, onde ele tem 50 espaços, e ele é do tipo caractere, e o nome da variável é descrição. Aqui, float, que é do tipo real, o nome da variável temperatura, e ele tem uma capacidade de 10 e 11 espaços na memória. Double é uma outra forma também que temos do tipo real, só que é para uma precisão dupla. Isso aqui é quando precisa de vários dígitos, né? E aí a gente tem o nome da variável e a capacidade. 5 no caso aqui. E ele vai ter 6 espaços na memória. A representação gráfica de um vetor, basicamente ele fica dessa forma. Quando você declara aqui, ó, um variável int número 4, a capacidade dele para índice vai ser até 4. Né? Só que o que acontece? Ele tem um índice 0. Ele começa em 0. Então, se a gente contar os espaços na memória, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que quando a gente fala de vetores aqui, o tamanho, o último elemento, no caso, a quantidade de espaço na memória vai ser você precisa, por exemplo, eu preciso de 5 espaços na memória. Então, você tem que declarar os espaços na memória menos 1. Então, aqui é um exemplo onde você precisou de 5 espaços na memória. 5 espaços. Então, você vai declarar o índice 4, ou seja, n menos 1. Então, n seria o 5, menos 1 seria 4. Então, lembrando que os índices aqui em linguagem C, ele começa aqui em 0 e vai até o número determinado. Se você colocar 50, então ele vai de 0 até 50. De 0 até 100, se você colocar 100, ele vai de 0 até 100. Okay? Tem uma pequena diferença do que a gente viu lá em Portugal, porque em Portugal a gente colocava o valor inicial e o valor final do índice. Esse não, você coloca só o índice final que você quer. E aí ele já atribui de 0, o índice de 0 até o valor final. Então aqui ele vai criar basicamente um espaço na memória onde vai ter valores inteiros, que é o tipo da variável, né? E vai ter, por exemplo, a variável números 0, números 1, números 2, números 3, números 4. Então, ele vai criar espaço da memória variando justamente os índices. Ok? Para fazer a atribuição de valores a um vetor, é bem simples também, só que tem que se levar em conta qual é o espaço na memória que você quer salvar o valor. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, inteiro, número 4, onde você tem 4 espaços na memória. 5 espaços na memória. Ele vai ter 4 índices. Ok? Então, quando você quer atribuir um valor
a uma memória, você tem que ser específico em qual memória. Você não pode botar simplesmente número recebe, por exemplo, aqui, ó, menos 100. Você tem que colocar o índice. Então, deixa eu abrir aqui o... Aqui. Eu não posso simplesmente, por exemplo, eu vou int número, colocar aqui o índice 4, declarei uma variável vetor, número, com 5 espaços na memória, ok? E aí, eu não posso simplesmente colocar dessa forma aqui, ó, número recebe 0. Eu não posso fazer a atribuição dessa forma. Por quê? Qual é o índice do número? Então, ele não tem o índice, eu tenho que determinar aqui, ó, 0 vai ser inserido em qual espaço na memória? Lembrando lá que ele vai ter, quando cria número, ele vai criar as variáveis aqui, ó. Número índice 0, número índice 1, índice 2, número índice 3 e número índice 4. Então, justamente, eu tenho que definir qual é o valor que vai ser atribuído a qual desses índices, da variável atrelada a qual índice. A variável número 0, a número 1, a número 2, a número 3, a número 4. Tanto que se eu colocar dessa forma aqui, printf, ele vai dar erro. Vou colocar aqui para imprimir. Percentual como inteira, eu declarei como inteira D. Vou colocar aqui, ó, número, ponto e vírgula. Ele vai dar erro. Por quê? Eu não defini qual índice que eu quero salvar. Agora, a partir do momento que eu coloco aqui, ó, por exemplo, eu posso definir que esse aqui é 0, vai ser no número índice 4. Aí eu coloco aqui, ó, 4. Aí executo. E aí ele vai imprimir justamente o valor atrelado ao índice. Ok? Então, se eu colocar aqui, ó, 10. Posso colocar 10 aqui. Ele vai imprimir o valor que está atrelado ao índice. Então, ele vai imprimir aqui, ó, minha variável. Na impressão também tenho que colocar aqui o índice. Então, como eu salvei no número índice 4 o valor 10, ele vai imprimir o valor que está na memória. Agora, se por acaso na impressão eu mudo, eu erro isso aqui, ó, vou botar índice 3. F9 e vou executar em F10. Ele vai imprimir 0. Por que 0? Porque o valor 10 foi atribuído à variável número 4 e não à variável número índice 3. Ok? Então, quando for atribuir, quando for trabalhar com vetores, você tem que direcionar corretamente qual o valor e para qual índice ele vai ser direcionado. Então, aqui são algumas formas de colocar. Vocês também, aqui tem mais um exemplo, que é podemos declarar e inicializar um vetor já com um tamanho constante, que seria isso aqui, ó. Coloquei 5 valores e eu já defini os 5 valores, ó. Então, isso aqui quer dizer que número índice 0 é 10, índice 2 é 20, índice 3 é 30, 40 e 50. 0, 1, 2, 3 e 4.
No caso, o índice 5 vai ficar zerado. Então, ele só vai ter valores de número 0 até o número 4. Então, número 0, número índice 0, 10. Número índice 1, 20. Número índice 2, 30. Número índice 3, 40. Número índice 4, 50. E número índice 5, como não tem, ele vai admitir o valor 0. Aqui, por exemplo, está uma variável do vetor com a mesma dimensão, onde você pode declarar apenas, por exemplo, alguns valores. Aqui ele declarou só o valor índice 0, 1 e 2. Então, os outros índices, quando você não declara, automaticamente eles vão ficar zerados. Acho que eu coloquei até um exemplo aqui. Pronto. E aqui está o exemplo. Quando imprime, aqui eu coloquei para ele imprimir os valores da variável número, valor e dígito, utilizando uma repetição, o while. Lembrando que o while a gente tem que evitar loop infinito, então tem que colocar um contador aqui, ó, no final. Então aqui ele vai imprimir o número, o valor e o dígito. Variável da linha 6, variável da linha 7, variável da linha 8. Se a gente observar aqui, ó, ele vai imprimir, por conta que o i aqui vai começar com valor 0, então ele vai começar justamente imprimindo aqui, ó, número, índice 0, valor, dígito, índice 0 e dígito, índice 0. E aí ele vai pegar os valores que estão direcionados a esses índices. Como o índice 0 é o primeiro índice de cada variável dessa aqui, ele vai imprimir 10, 2 e 2. Aqui, ó. 10, 2 e 2. Ok? Na segunda repetição, i vai receber... É uma matriz linha, é? Hã? Tipo uma matriz linha. Isso. Um vetor é nada mais, nada menos que um vetor linha. Isso. Tá bom. Se pudesse dar sei lá, relacionar isso aí numa planilha, ficaria, eu acho, melhor para entender. No Excel? Ah, tá bem. Pode ser também. Aqui, ó. Aqui, ó. Valor, número, valor e dígito, todos com 5 espaços. Quando a gente cria esses vetores com 5, né, que no caso vai ser 6 espaços na memória, é como se a gente estivesse falando isso aqui, ó, para o computador. Número, valor e dígito. Número, valor e dígito. Eu criei 5 espaços na memória. Então, quando minimizar aqui. Quando eu coloco aqui, ó, 5, 5 e 5, o que é que o programa vai fazer? Ele vai alocar espaços na memória. Então, ele vai alocar, ó, o índice 0, o índice 0, o índice 1, o índice 2, o índice 3, o índice 4 e o índice 5. Basicamente é isso. Aqui a gente tem as variáveis. E aqui a gente tem os índices dela. Então, variável, o espaço 0 dela, aqui ele colocou, atribuiu o valor 10. Atribuiu no espaço 1, 20. No espaço índice 2, 30. No espaço aqui 3, 40. E no índice 4, 50. Como ficou um espaço na memória sem valor, então ele coloca 0. Fica zerado.
ok? E aqui, no segundo, que é valor, ele só tem os 3 primeiros. Então, ele vai preencher só esses 3 primeiros espaços da memória aqui, ó, com os valores, ó, 2, 4 e 6. Os demais valores, como não tem nenhum espaço na memória, ele vai colocar 0. Dígito, que é essa outra variável aqui, também tem 5 espaços. Ele colocou a mesma coisa dessa variável valor. Só que ao invés de deixar sem nada, ele preferiu definir 2, 4, 6, 0, 0. E como a quinta também não está definida, vem para 0. Ok? Então, basicamente, cada índice desse aqui, quando a gente tem um índice desse aqui, ele vai separar um espaço desse aqui na memória do computador. Vai reservar, onde aqui vai, quando a gente for trabalhar com ela, então a gente tem que direcionar justamente a variável com número, a variável com número. Então, por exemplo, se eu quiser atribuir nesse programa aqui um valor ao número de índice 0, então eu tenho que ser direto aqui, né? E tenho que colocar, ó, eu quero atribuir um valor agora no número, só que o espaço na memória é 0. Então, ele vai pegar, vai procurar a variável índice relacionado, então número e o índice, então vai salvar esse valor na memória, nessa memória. Ok? Então, basicamente, é isso. A gente tem um nome, um índice, e a gente pode atribuir um valor, só que a um espaço de cada vez. Tranquilo? Deu para entender essa parte de vetor? Eu acho que ficou melhor para entender, professor. Pronto. Beleza. Aqui tem um exercício que eu separei bem simples, ó. Escrever um programa que armazene 5 valores digitados pelo usuário em um vetor. Então, aqui, ó. 5 valores. Cinco valores, né? Como eu quero 5 valores, ó. Vou colocar aqui. Como eu quero 5 valores, eu quero 5 espaços na memória, então meu índice vai ser 5 menos 1, que é igual a 4, né? Então, esse índice aqui já está correto, 4. Ah, professor, mas eu posso deixar 5? Pode. Pode. Posso deixar 10, alocar mais espaço na memória? Pode. Não tem problema, viu? Você pode deixar esses espaços livres, só que aí você vai ter que ter o controle na hora de... desde que você tenha também o controle na hora da inserção. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 10, eu vou ter 11 espaços na memória, correto? Para não precisar colocar... Aqui, ó, vou colocar o printf, digite o primeiro, vai ficar primeiro valor. Vou colocar aqui, ó, i. Vou chamar aquela nossa velha conhecida variável i para ser nossa variável de controle. Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Digite o primeiro valor. Aí ele vai imprimir em percentual D o valor que está na memória da variável i. Se eu deixar do jeito que está, como não atribuir nenhum valor aí, ele vai imprimir 0, né? Então, posso deixar atribuído aqui, ó, igual a 0. Igual a 1, na verdade. Que aí ele vai aparecer, digite o primeiro valor. Finalizar o printf com ponto e vírgula. Aí eu vou colocar um scanf para poder ler o valor dessa variável do vetor. Ó, percentual D, por conta que a variável é inteira. Aí eu vou colocar vírgula, endereçar a minha variável. Que aí eu coloco número
Só número resolve, pessoal? Se eu colocar só número resolve? Tá pronto aqui o scanf. Dessa forma que eu deixei aqui, tá pronto. A linha 9. Endereçar a variável i lá, não? Aqui, ó, eu tenho que endereçar o número. Uma variável. Vou colocar... Eu poderia, por exemplo, colocar 0, né? Que aí seria o primeiro valor. Estaria salvo no índice 0. Só que eu teria que fazer vários scanfs. Né? Para reduzir código, eu posso utilizar o próprio i para ser o índice. Ok? Então, aqui, ó, como eu coloquei o valor 10, eu tenho 10 espaços na memória, eu posso utilizar ele dessa forma. Ok? Só que como eu quero pegar desde o 0 até o 4, eu posso fazer também esse artifício aqui, ó. Posso colocar 0. Só que o que vai acontecer? Se eu executar aqui, ele vai imprimir, digite o 0 valor. Vou executar até aqui. Ponto e vírgula no scanf. Ó. Digite o 0 valor. Só que eu quero que apareça o primeiro valor. Eu posso ainda alterar aqui, ó, mais 1. E esse valor aqui, ó, só vai ser alterado na impressão. Ele vai imprimir aqui, ó. Só na impressão, ele vai imprimir o valor de i mais 1. Tanto que se eu colocar aqui depois um outro printf para imprimir o valor da variável i, tirar esse mais 1 e executar novamente, aí ele pede um valor, digitar 10 aqui, ó. Quando ele imprime novamente na linha 11, ele vai imprimir o real valor da variável i, que é 0. Tá entendendo, pessoal? Que quando eu coloco aqui na impressão, ele não altera o valor de i, ele só vai alterar o valor que vai ser impresso aqui. Pra ficar bonitinho, digite o primeiro valor. Então ele vai pegar o valor tá aqui, que é 0 mais 1, e vai imprimir. Só que o que acontece? Esse valor aqui de i no primeiro laço é 0. Então ele vai salvar o valor digitado na variável número índice 0. Porque eu não mexi no valor de i, eu só pedi aqui ele para imprimir, fazer essa impressão do valor de i mais 1. Como i é 0, mais 1, 1. Então vai ficar o primeiro valor. Como eu preciso de 5 valores, ao invés de... Poderia também fazer aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Poderia fazer assim aqui, ó. I recebe i mais 1. E botaria aqui, ó. Poderia fazer dessa forma. Várias vezes, né? Até chegar em 5 vezes. Só que o que acontece? Eu teria muitas linhas de código para poder fazer. Então, para economizar isso aqui, eu posso pronto. Para economizar linhas de código, ao invés de fazer várias vezes o mesmo comando, eu posso utilizar o artifício do nosso comando de repetição. Qualquer um dos comandos de repetição. Pode ser aqui, ó, while. Lembrando que o while eu inicio ele aqui, eu tenho que finalizar onde eu quero que o
até onde que eu quero que repita. Então, como eu quero repetir isso aqui, e eu quero que esse valor aqui, ó, altere, vou abrir até o Excel aqui, que eu quero o seguinte. Aqui eu vou colocar a variável i e o valor dela. Olha o que vai acontecer. Eu quero digitar o valor 5 vezes. Como aqui está o valor número, índice i, então eu vou controlar o índice do número pela minha variável i. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Na prática, o que é que eu vou fazer? Eu quero 5 valores. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. É isso aqui que eu quero. E eu vou utilizar a minha variável i para controlar justamente o que? O índice da minha variável aqui, número. E cada um desses vai ter um espaço na memória. Aqui vamos dizer que é o espaço da memória, ó. Então, cada um desse eu vou digitar um valor em scanf e ele vai salvar. Então, ó, 10, posso digitar 10, 20, 30, 40 e 50. Vamos pegar esses valores aqui. E cada um desses valores vão ser digitados quando tiver na variável e o índice correto. Então, por isso que eu chamei aqui, ó, o número, o índice i, e eu vou colocar minha condição. Como eu quero que ele repita até o meu índice 4, eu posso fazer esse teste aqui, ó. Enquanto i for menor que 5, é um teste lógico, ele vai repetir até quando? Ó, ele vai fazer o teste. I, ele vai pegar esse valor aqui, ó, que está dentro da memória de i, e vai fazer o teste lógico. I é menor que 5, vou colocar aqui, ó. Menor que 5. É esse teste que ele vai executar aqui, ó. O teste que ele vai executar é justamente isso aqui. O valor de i é menor que 5, aí ele vai verificar o valor de i, ó. 0 é menor que 5, verdadeiro. Então, ele executa novamente. Deixa eu copiar aqui. Pronto. Verdadeiro. Então, no final, eu tenho que colocar algum artifício para minha variável i se tornar 1. Depois do comando desses comandos executados, né? Então, o artifício que a gente tem é i igual a i mais 1 ou i mais mais, ponto e vírgula. Porque o que vai acontecer aqui, ó, no programa, que eu vou botar, vou inserir mais um. Comandos. Pronto. É isso aqui que ele vai fazer. Variável i começa com 0. Então, ele vai fazer i é menor que 5. 0 é menor que 5. Então, verdadeiro, ele vai executar os comandos. Ficou meio confuso, porque, na verdade, ele deve ficar aqui. Pronto. Então, se ele for verdadeiro, então ele vai executar os comandos. Que os comandos é o quê? Printf e scanf. Então, ele executa os comandos, ele volta para o while novamente. Ele vai, na verdade, para a linha 11. Pronto. Aí ele vai para a linha 11 do meu algoritmo. E na linha 11, i vai receber o valor de i mais 1. Então, i vai valer 0 mais 1, 1. E aí,
ele vai fazer novamente o teste lógico, ó. I é menor que 5, o teste lógico é esse aqui. I é menor que 5, verdadeiro. Então, ele executa os comandos. E aí, novamente, ele recebe mais um. Vale 2. Aí, 2 é menor que 5, verdadeiro. Ele vai executar os comandos. 3 é menor que 5, verdadeiro. Vai executar os comandos. 4 é menor que 5, verdadeiro. Ele vai executar os comandos. Só que quando ele chega aqui, ó, 5. Aí ele vai executar o mesmo teste. 5 é menor que 5, falso. Então, ele não executa os comandos, ele para. Então, essa aqui, basicamente é isso aqui que o comando... Deixa eu aumentar. Que acontece quando a gente utiliza um comando de repetição. Deu para entender, pessoal? Então, basicamente é isso. Então, quando eu coloco esse comando de repetição, então ele vai repetir isso aqui várias vezes, né? Até o índice i for igual a 5, aí ele para. Então, vou executar aqui, ó. Digite o primeiro valor. Vou colocar 10. 20, 30, 40, 50. Coloquei os mesmos valores aqui, ó, os mesmos espaços na memória, e aí depois ele encerra. Ok? E aí, meu povo? Tudo certo? Então vamos avançar. Aí tem esse outro exercíciozinho que basicamente é a mesma coisa, né? Uma empresa fornece equipamentos para um cliente e dá um prazo de 5 meses para pagamento. Desenvolva um programa que entre com os valores das 5 parcelas e imprima o valor das parcelas e o montante final. Né? Aí use um vetor, utilize um vetor. Aqui, como ele quer que some, então a gente pode chamar aqui uma variável, como é inteira também. Vou colocar aqui, ó, soma. E para fazer soma, basicamente também é a mesma coisa, né? Soma, recebe soma, mais número e o índice que a gente está trabalhando no momento. Por quê? Aqui, ó. Ele vai fazer soma, vai iniciar com 0. Então, quando for no próximo, quando ele chega na linha 11 e eu tenho digitado 10, é o que vai acontecer. Ele vai receber o valor de soma, então vai ser igual ao valor de soma, que é 0, mais o valor digitado, que é o número índice 0, 10. Quando for na segunda, soma já vale 10. Aqui eu vou colocar variável soma. Ela inicia com o valor zerado. Quando é no segundo, na segunda repetição, ele vai receber o valor de soma mais o valor digitado. E assim sucessivamente. Então, esse aqui é no primeiro, no segundo, no terceiro, no índice 0, 1, 2, 3 e 4. Então, esse aqui são os valores da soma a cada repetição que ele for fazer. Aqui, quando o índice for 0, vai ser 10. Digitando esses valores aqui, quando for o outro, ele vai somar esse com esse. No 2, ele vai somar esse com a soma dos últimos dois. E aí, sucessivamente. Então, basicamente, esse comando. Então, essa aqui é a forma de somar. F10, vou colocar aqui os valores. 10, 20, 30, 40 e 50. Ele somou, só que ele não imprimiu
a soma. Você vai colocar o print f, percentual d, que é inteiro, vírgula, soma. Finalizar com ponto e vírgula. F9, F10, 10, 20, 30, 40, 50. Aí ele vai imprimir o total, que é 150. Justamente o que a gente achou aqui na nossa planilha. Bom, professor. Professor, Opa, Luiz, pode falar. tá vendo? O objetivo, então, aí é associar essas variáveis dentro desse escopo, né? Uhum. Bom, é um formulário, por exemplo, é isso? Isso. Aqui eu vou associar, na verdade, estou associando uma variável número com outra variável i. E esse i que vai controlar o índice de cada uma dessas variáveis, né? Que aí vai criar como se fosse uma lista, né? Existe algum limite ou pode ter N variáveis aí? N variáveis. Só que você tem que definir aqui no início. Por exemplo, eu quero 1000 variáveis aí. Entendeu? Aí você tem 1000 variáveis, ele vai rodar até as 1000. Se você colocar aqui 10.000, ele vai rodar. O único requisito é que você defina no início o tamanho do seu vetor. Eu posso colocar aqui, ó, 1 milhão. Mas na hora de executar, como ele está limitado ao índice aqui, ele vai executar somente até o índice 4. Então aqui, se eu executar, foi demais, foi zero demais. Pronto. Aqui, a 1000. Aí ele vai limitar a quantidade de ciclos que eu limitei aqui no while, entendeu? Não significa que os outros valores não vão existir. Os outros 995 valores não vão existir. Vão. Só que vão estar todos zerados. Se eu colocar aqui para imprimir, colocar um while aqui, ó. While i for menor que 1000, printf, vou colocar aqui, ó, número percentual d, porque aí eu quero imprimir o i, número índice i é igual aí, ó, percentual d. E aí vou abrir, vou finalizar o while depois do print. Vou executar aqui. Vou digitar 10, 20, 30, 40, 50. Ele entrou em loop infinito porque eu não limitei aqui, ó, o i novamente. Ele vai ficar doido, rodando até sem parar, um loop infinito. Aí eu tenho que limitar o i para ele 10, 20, 30, 40 e 50. Aqui. Vou botar um barra n. Bora colocar os 1000 valores. 10, 20, 30, 40, 50. Pronto. Aqui ele imprimiu todos os valores, ó, até 999, que é justamente a condição. Quando ele chega em 1000, ele para. Se você for ver aqui, ó, os demais valores é tudo zerado. 0, 0. Pegou barra N.
10, 20, 30, 40, 50. Ele imprime só os primeiros valores e o resto é tudo zerado. 0, 0. Então os outros valores, eles ainda estão na memória. Ah, por isso que não tá vendo. Era aqui, ó. Barra N. Barra N. 10, 20, 30, 40. Aí ele vai imprimir todos os outros. Só que aqui alguns estão vindo com algum valor na memória. Aleatório. Isso aqui são valores que já estão na memória. Quando você cria o problema de trabalhar com vetores muito grandes, também tem isso. Quando você cria vetores muito grandes, muito longos, se você não definir valores para eles, ele vai pegar valores aleatórios que estão na memória e vão utilizar. Mas no caso de 1000, então para aquele problema basicamente é isso aqui. Pedir a soma e aí ele vai fazer justamente esse loop aqui, alterando o índice da minha variável i. Do mesmo jeito que a gente tem os vetores, só que os vetores é unidimensional, a gente tem as matrizes, que já as matrizes, a estrutura dela é multidirecional, onde a gente tem linhas e colunas. Na verdade, as matrizes, eu posso dizer que as matrizes, a matriz ela se comporta como se fosse um agrupamento de vetores, né? Porque a gente vai ter que é um vetor linha, outro vetor linha, até o vetor que a gente definiu, o último vetor que a gente definir. Basicamente, a gente já viu isso em GA, né? Que ela vai ter linhas e colunas, ou seja, ela é bidimensional, tem duas dimensões. E para ler agora matriz, diferente de vetor, que você precisa só de um índice, para as matrizes você precisa ter dois índices, né? Um para ler a minha linha e o outro para direcionar com a coluna. Então a matriz ele vai dizer, quando a gente seleciona esses dois índices, a gente vai informar qual o valor vai estar em qual posição, em qual linha e qual coluna. E a gente também, assim como no vetor, a gente tem que definir qual tipo de dado que vai ser armazenado, se é inteiro, se é real, se é caractere. Então, a sintaxe é bem parecida com o vetor. A gente define o tipo, o nome, a quantidade. Lembrando lá de GA, né? Geometria analítica e álgebra vetorial, que a gente viu. M é o índice das linhas e N das colunas. Então, aqui tem alguns exemplos. Se você quer uma matriz de 5 linhas por 3 colunas, então colocar 5 por 3. Aqui é justamente o espaço na memória, o que é que acontece. Quando você coloca uma variável inteira
aí aqui definir o nome dela como números. 5 por 3, ela vai criar 5 linhas por 3 colunas. Float, que é real, e double é dupla precisão. A atribuição funciona da mesma forma de vetor, onde você tem que atribuir o índice. Na matriz você tem que ser mais específico ainda, você tem que informar o índice da linha e o índice da coluna, cujo valor vai ser inserido. Diferente lá do Visual G, a gente começa aqui com o índice 0, e o primeiro índice dele é 0, e vai até o M definido. Caso você definir o M como 10, então ele vai de 0 até 10. Se for N definido como 2, ele vai de 0 até 2. Né? E é entre colchetes, a atribuição da mesma forma. Vou abrir aqui. Para definir um vetor aqui, a gente tem que colocar o tipo, por exemplo, inteiro. Vou botar aqui ó, uma matriz, o nome matriz. Vou criar aqui uma matriz três, 3. Lembrando que aqui, como é 3, 3, na verdade ela vai ser 4 por 4, né? Porque ela vai ter o índice matriz. Ela vai ter a matriz 0, 0, matriz 0, 1, matriz 0, 2, 0, 3. Isso na primeira linha. Aí quando for colocar aqui embaixo. Pronto. Isso é porque tu falou que é rapidinho hoje, hein, mestre? Mas já tá acabando, só para explicar isso aqui. 2, 2, 1. Essa parte aqui eu ainda estou pensando, eu acho que talvez não caia na prova não. Porque como é muito detalhe, talvez não vou cobrar na prova não. 3, 2, 3, 3. Assim. Então, quando você define essa variável aqui, matriz 3, 3, então você está definindo aqui ó, a matriz 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque ela começa com índice 0. Ok? Então, ele vai ter 4 vezes 4, 16 espaços na memória. Para trabalhar também aqui com matriz, eu recomendo, por exemplo, se você for trabalhar com a matriz 3 por 3, que seria 3 linhas e 3 colunas, que seria isso aqui, 2 por 2, né? Que aí você tiraria essa última coluna e essa última linha. Pronto, uma matriz 3 por 3, eu recomendo vocês colocarem um índice a mais. Sempre deixar um espaço a mais na memória, ok? As interações, né? As interações dessa matriz, como a gente viu com o vetor, a gente pode utilizar um comando de repetição para ajustar. Cadê o Excel? Comando de repetição para ajustar o índice à variável. Quando a gente está trabalhando com matriz, aí a gente precisa trabalhar com o que se chama de comandos de repetição aninhados. E a gente já viu isso com condicionais, mas basicamente funciona da mesma forma. Onde a gente tem que colocar, ó, por exemplo, aqui tem 2 fors, um para controlar o número de linhas e outro para controlar o número
de colunas, né? Então ele vai fazer a variação, vai fazer uma leitura linha por linha e coluna por coluna, ok? Então, para trabalhar com matriz, se trabalha com 2 comandos de repetição. Porque senão você vai trabalhar, por exemplo, com uma quantidade de códigos muito grande. Já pensou você ter que fazer uma matriz, por exemplo, pequena, mesmo dessa pequena, de 3 por 3, é muito linha que você utiliza se você não for utilizar, que é o comando de repetição. Se você não utilizar um comando de repetição, você vai gastar muitas linhas de código. E esse aqui é um exercíciozinho que eu vou deixar para vocês. Próxima aula também eu resolvo essas questões aqui. Mas são... Isso aqui, a quinta e a sexta é ponto extra, viu, pessoal? Não, sim, quem quiser fazer. Ah, não vou quebrar a cabeça com isso aqui, com a quinta e a sexta questão, beleza. Então, só façam essas questões aqui. Assim, se você quiser treinar mais, aí eu vou dar uma pontuação, né? Pelo esforço extra de 100 pontos na avaliação. Além daqueles 200 que eu já dei para a lista de domingo, né? Dia 7. Então, ó, coisa que a gente já fez analiticamente, em geometria analítica. Determinante, calcular o determinante de uma matriz 2×2. Agora utilizando a linguagem C. Então, quem responder essas duas aqui, eu vou dar uma pontuação extra aí de mais 100 pontos. Para valer o esforço. Para valer a cachola, a queima do juízo. Como alguns dos alunos têm falado. Então, para ler uma matriz, aqui eu posso até fazer um exercício aqui, desses aqui. Para quem for tentar responder. Lembrando que esse assunto aqui eu resolvi deixar de fora da prova. De vetores e matrizes eu vou deixar fora da prova. Então só vai cair até comandos de repetição. Aí eu vou até mandar lá no grupo, reforçar no grupo, entendeu? Mas para aqueles que gostaram aí do desenvolvimento e querem aprofundar um pouco mais, eu vou deixar esses 100 pontos aí na avaliação para tentar resolver esses 2 exercícios. Beleza? Beleza? Beleza, tá valendo. Pronto, aí tentem responder aí. Quem responder certo vai ter mais 100 pontos na avaliação aí, extra. Ponto demais, né? Aí aqui só para concluir, vou mostrar como é que faz no caso, o comando para você poder inserir valores dentro de uma matriz, né? Então aqui eu vou trabalhar com a matriz 3×3. Então como eu disse, a gente tem que trabalhar com comandos de repetição aninhados. Vou utilizar o for. Comando de repetição, onde a gente tem um valor inicial. Vou colocar aí igual a 0, ponto e vírgula. Valor final, colocar aqui 3, ponto e vírgula, e mais, que é o incremento. E vou entrar o for. Isso aqui é como se fosse o end for, seria como se fosse o fechamento do meu laço aqui de repetição. E aqui eu vou definir minhas 2 variáveis de controle. I inteiro I e J. 2 variáveis de controle. Como eu vou precisar de 2 variáveis de controle, ó, for J igual a 0, ponto e vírgula, J menor que 3, ponto e vírgula, J mais, que aqui é o incremento também. Então, 1 vai ser responsável aqui, ó, barra, controle de linhas,
controle de colunas. E da mesma forma que eu abri o primeiro for, vou finalizar aqui, ó. Vou abrir esse e finalizar aqui. Barra, barra, end. Colocar aqui for 2. Tô colocando só os comentários aqui, pessoal, só para vocês, para tentar assimilar mais com o que a gente já viu desse comando de repetição. Então, essa chave aqui, ó, quando você clica nela, ela já aparece. Então, isso aqui é como se eu estivesse finalizando o segundo for, o for da linha 10, e esse aqui é o fechamento do for da linha 9. Pronto. Vou colocar aqui, ó, printf digite o... Professor, coloca, por favor, aí end for 9, end for 10, para ficar melhor para referência. Não ouvi, Luiz, pode repetir? Para tu colocar aí na linha 15 e 16, o end for 9 e 10, para eu ficar ligado aí com quem é quem. Ah, pronto. End for. Esse aqui é da linha 10. Linha 10. Isso aqui é linha 9. Assim? Isso aqui é do segundo for. Esse aqui do primeiro. É isso mesmo. Pronto. Vou botar aqui, ó. For 2. Pronto. Que aí já fica endereçado cada um. Aí agora o que é que vai acontecer? Dentro desse comando de repetição, ele vai repetir uma vez, né? Quando ele cair aqui dentro, ele vai repetir 3 vezes. Então ele vai fazer uma varredura na coluna. Então ele vai pegar a primeira linha aqui, ó. Deixa eu abrir o Excel novamente. Olha o que ele vai fazer. Lembrando que agora a gente vai ter linhas e colunas. Então aqui a gente vai ter I para linhas e J para coluna. I barra J. Então aqui a gente tem um índice 0. No caso vai ficar 0. Botar, deixa eu ver se fica 0.0. 0.1. 0.2. Já que eu quero fazer uma matriz 3x3. E aqui no caso eu só vou alterar, no caso, a linha. Linha 1. Aqui, ó. Linha 2. Basicamente a gente vai ter esses índices aqui, ó. Vai ter esses índices aqui. Onde quando nesse primeiro aqui, ele vai adotar um valor, por exemplo, 0. Então ele vai entrar no segundo com o valor i constante 0. E aí ele vai repetir isso aqui, ó, da linha 10 até a linha 15, 3 vezes. Então ele vai fazer J0, J1 e J2. E aí ele vai para o for da linha 9, que aí altera para 1, né? E aí quando ele entra na linha 10, ele vai fazendo justamente a variação de 0, 1 e 2. Ele vai percorrer justamente esse caminho aqui, ó. Primeira linha, aí ele vai salvar os valores dessa forma aqui. Da esquerda para a direita, né? Nessa sequência aqui. Digite o valor. Posso botar aqui, ó, percentual D, percentual D novamente. E aí eu coloco aqui, ó, matriz I J.
não, aqui no caso eu vou botar I, vírgula J. E finalizar aqui, pronto. Porque ele vai pegar esse valor aqui e imprimir o valor atribuído a I e esse segundo, o valor atribuído a J. F e fazer a leitura também. Percentual D. Só que eu quero fazer a leitura agora da matriz. Matriz, índice I, índice J. Vou colocar ponto e vírgula e vou endereçar ela aqui, ó. Pronto, para inserir os valores é só basicamente isso aqui. 2 for alinhados e o print e o scanf. Aqui, ó. Digite o valor 00. Né? Aqui. Vou colocar 2, 3, 4, 5, vou botar 6, 8, 9. Pronto. No caso, quero uma matriz 3x3, né? Justamente a matriz que a gente queria. 3x3, 3 linhas, 3 colunas, 9 valores. Então, aqui, linha, coluna, linha, coluna. E aí, se fosse para imprimir, teria que botar novamente aqui, ó. Se fosse só para imprimir ela, teria que pegar, chamar 2 for. Aqui, ó. Aí eu tiraria esse scanf. E aqui seria matriz, índice I, índice J. E apagaria esse percentual aqui. Só para imprimir, precisaria novamente de outro for. Para controlar novamente a linha e novamente as colunas. E aqui dentro você ainda pode desenvolver mais programação, né? Fazer teste condicional, usar o if. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí ele vai imprimir aqui valor. Justamente os valores que foi para dentro. Só que não é digite. Valor. Pronto, basicamente é... Eu não sei se eu posso falar basicamente, não sei como é que vocês estão aí. Mas para leitura seria isso aqui. Esse comando da linha 9 até a linha 14 aqui do for. Eu preciso utilizar um for para controlar linhas, outro for para controlar as colunas. E no scanf eu utilizo I e J justamente para poder fazer essa variação dos números, dos índices, né? Ou até por questão, como a gente está acostumado, A1, A12 não tem o índice 0, pode botar até mais um, que aí ele vai ficar... Não sei aí, mas o áudio aqui tá todo maluco. Pode repetir, cortou. Cortou. Ele falou que o áudio dele tá ruim, mas na verdade é ele mesmo lá. O senhor tá bem aqui, dá para ouvir bastante, normal. Pronto. Vou executar aqui. Eu acrescentei aqui só na área do printf, ó, na impressão, eu coloquei i mais 1. Porque como o índice é 0, só que a gente está acostumado, né, de geometria analítica, elemento A1, elemento A12, elemento A13, você pode colocar isso aqui, que ele só vai alterar na impressão. Aqui na leitura nada muda. O valor de i no primeiro loop, em vez de ser 1, continua sendo 0, e j também.
só que na hora da impressão ele altera, tá vendo? Você consegue alterar o valor na impressão sem alterar o valor da variável. Aí, por exemplo, aqui, ó, 10, 20, 0, menos 5, 4, 23. Aí aqui, ó, você imprimiu a variável, o elemento A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32 e 33. Ou seja, 9 elementos. E aqui eu pedi para ele imprimir no final os valores digitados. 10, 20, 0, menos 5, 40, 20, 3, 7 e 8. Que aí no caso o comando de impressão seria esse aqui, da linha 16 até a linha 21, né? Só para impressão aqui. Ok? Aí para quem quiser tentar o desafio aí, dá para começar por aqui. Tentar fazer por aqui. E aqui, como já tem os valores, você pode digitar os valores. E nessa quinta questão ele pede para somar os valores da diagonal principal. Então aí tem que fazer um teste condicional, né? Para uma dita condição e pegar somente esses valores. Aí vocês se divirtam. Então, essa aqui que eu fiz aqui seria equivalente a essa questão 3 aqui. Que se vocês forem observar, é um passo a passo. Essa aqui ele começa bem simples, para só salvar um valor em um índice. Isso aqui não precisa nem de comando de repetição, agora da segunda e terceira em diante precisa. Tranquilo, pessoal? Próxima aula eu vou fazer só revisão, só vou responder questões, viu? Deixa eu parar a gravação aqui.